Fala galera, mais uma vez, professor Buba aqui na área, continuando a parte de dilatações. No último vídeo que a gente gravou aqui, a gente falou a respeito da dilatação dos sólidos, né? E agora nós vamos falar a respeito da dilatação dos líquidos. Mas antes da gente falar a respeito dos líquidos, né? Seria importante que a gente retomasse aqui um pouco da nossa ideia para a gente finalizar a parte de sólidos, falando sobre a relação entre os coeficientes, né, que existem aí do sólido do linear, superficial e volumétrica, e falando também de um sólido chamado sólido anisótropo, certo? Essa aula pode ser que ela tenha um pouquinho mais de tempo, ela pode ser que ela vá até mais ou menos uns 15 minutos, né, porque tem essa parte de sólido anisótropo para explicar, mas aí é importante que vocês realmente acompanhem. Como eu disse, a minha proposta aqui é sempre fazer vídeos curtos, né, de 10, 15, às vezes passando um pouquinho de 15, mas nada de muito longo, muito grande, que a gente sabe que muitas vezes o aluno não tem essa paciência para assistir um vídeo muito longo. Então, eu prefiro fazer vídeos curtos e ser objetivo em cima daquilo que a gente está trabalhando. Lembrando que para você acompanhar os nossos vídeos, você vai seguir lá no nosso canal no YouTube, Prof. Buba Araújo. Não esquece, Prof. Buba Araújo, certo? Então, na aula anterior, nós falamos a respeito das dilatações térmicas dos sólidos. Nós falamos da dilatação linear, onde você vai ter dilatação, variação de um comprimento apenas. Nós falamos da superficial, onde nós vamos ter a dilatação, né, de duas dimensões, no caso a superfície e a área. E falamos da dilatação volumétrica, onde nós temos a dilatação de três dimensões, no caso do volume. Só que existe uma relação entre os coeficientes que a gente gosta de apresentar desse jeito. Alfa sobre 1, beta sobre 2, gama sobre 3. Por que eu gosto de apresentar assim, minha gente? Porque aqui você não vai confundir o coeficiente com a dilatação mencionada. Por exemplo, alfa sobre 1, eu estou falando que eu estou relacionando o alfa quando a dilatação é de uma dimensão, no caso a linear, né? O beta sobre 2 é a superficial, duas dimensões. Gama sobre 3, o gama é quando eu tiver três dimensões variando, ou seja, dilatação volumétrica. Tem pessoas que não, que fazem o seguinte, preferem fazer aqui o joguete de meio pelos extremos. Beleza. Importante lembrar que em muitas das questões que vocês vão trabalhar, dificilmente o cara vai dar para você o beta ou o gama, né? Tanto nas questões de superficial como volumétrica, é comum o cara falar do alfa, do coeficiente de dilatação linear. Aí você vai fazer a conversão. Beta, 2 vezes alfa, gama, 3 vezes alfa. Pegando esse gancho de 2 vezes alfa, 3 vezes alfa para o beta e para o gama, eu vou apresentar para vocês aqui as dilatações do sólido anisótropo. Isso que a gente vai falar agora é um assunto que é cobrado de vez em quando nas questões de física, nos vestibulares que tem um grau de dificuldade um pouquinho maior. E quando você pensa nas questões de física com um grau de dificuldade um pouco maior, você pensa nas provas militares, né? E aí é comum aparecer, né, em questões de provas militares esse sólido anisótropo. Por quê? Porque é uma coisa que alguns professores do ensino médio não falam, né? Não gostam de falar porque é uma coisa que dificilmente cai em vestibulares. E é uma coisa tão simples, só que quando o aluno não tem a devida noção, ele acaba se atrapalhando. Vamos ver o que seria o tal do sólido anisótropo. Eu tenho aqui dois desenhos de dois cubos, um representando um sólido comum e o outro representando um sólido anisótropo. Buba! O sólido comum, todo mundo sabe que um cubo ele tem os lados iguais, né, chamados de aresta. Então vamos supor que esse sólido aqui ele é feito de ferro. Então esse alfa aqui é o alfa do ferro para essa dimensão. Para essa dimensão aqui eu também terei o alfa do ferro. E para essa dimensão aqui que vai para trás, ó, a espessura, eu também teria o alfa do ferro. Ou seja, Buba, cada um desses lados aqui eu vou trabalhar com o alfa do ferro, uma vez que o meu sólido comum ele é feito de um material só, né? Gente, o que seria o sólido anisótropo? É o tipo do sólido que ele vai ser formado, cada arestazinha dessa aí vai ser formada por um material diferente. Por exemplo, vamos supor que esse sólido anisótropo aqui, essa dimensão aqui seja relacionada ao alfa do ferro, essa dimensão aqui que seria a largura seria o alfa do alumínio, certo? E essa aqui que seria a altura dele seria o alfa do cobre, Cu, certo? Aí você diz assim para mim, ô Buba, quer dizer que nesse caso o sólido é formado todo ele, né? As três arestas, todas as partes, por uma substância só. No caso o ferro, o exemplo que eu dei. E nesse caso aqui, ele é formado por três substâncias diferentes. Ora, na hora que eu for aquecer esse sólido, né? Como a variação de temperatura vai ser para o sólido como um todo,
essas dimensões que têm o mesmo tamanho, elas vão dilatar de forma diferente. Então, esse sólido comum, se eu dilatar ou contrair, ele vai continuar tendo esse formato de um cubo, maior ou menor. No caso do anisótopo, quando eu dilatar ou contrair, vai ficar um lado maior do que o outro. Então a gente vai ter uma deformidade ali no nosso recipiente, no nosso formato, no nosso cubo. Seria um cubo deformado, ou troncho, né, se a gente colocar numa linguagem mais popular. Beleza, Buba? Entendi o raciocínio. Como é que isso mudaria na nossa equação? Se falar de dilatação linear, você vai pegar cada dimensão dessa separada. Então, você não vai ter problema. O problema poderia existir quando? Quando você fosse trabalhar com a dilatação superficial ou quando você fosse trabalhar com a dilatação volumétrica. Aí eu vou fazer um comparativo com isso aqui, ó. Que foi que nós acabamos de falar a respeito do gama. Que se eu for relacionar o gama com o alfa, quando eu igualar os dois aqui, ó, fazendo meio para os extremos, né? Trocando aqui esse pé com cabeça, a gente vai ter que o gama vai ser 3 vezes alfa. No caso aqui, eu tenho alfa do ferro, 3 dimensões. Então vai ser 3 vezes o alfa do ferro. Só que nesse caso do anisótopo, eu tenho 3 alfas da mesma substância? Não. São substâncias diferentes. Então, se fosse uma dilatação volumétrica, como é que seria o meu gama aqui? Ao invés de ele ser 3 vezes alfa, por uma substância só, seria o alfa do ferro, mais o alfa do alumínio, mais o alfa do cobre. Ou seja, minha gente, a gente não teria problema de achar o gama. Por que, Buba, no sólido comum é 3 vezes alfa? Porque é alfa, só que são valores iguais. Por exemplo, aqui, ó, seria alfa do ferro, mais alfa do ferro, mais alfa do ferro. Ou seja, 3 vezes o alfa do ferro. Nesse caso aqui, não tem como a gente fazer isso. Por quê? Porque são alfas diferentes. Aí veja que coisa interessante. Essa é a dificuldade que a gente tem quando a gente vai trabalhar com sólido anisótopo, né? No caso do beta aqui, Buba, quem seria o nosso beta? Aí depende, né? Depende porque eu tenho 3 valores de alfa. Se eu fosse fazer aqui meio para os extremos, pé com cabeça aqui no nosso coeficiente do sólido comum, o beta ficaria quanto? 2 alfa. Ali não tem como ser 2 alfa porque não são as mesmas substâncias. Então ficaria alfa mais alfa. Aí eu teria 3 opções. Seria alfa do ferro mais o alfa do alumínio, seria um beta, certo? O outro beta seria quem? Seria o alfa do ferro mais o alfa do cobre, né? Seria uma segunda opção. E qual seria a minha terceira opção? O beta seria quem, minha gente? O alfa do alumínio mais o alfa de quem? Do cobre, certo? Então, isto aqui é a dificuldade que existe, se é que a gente pode pensar em isso aqui sendo dificuldade para trabalhar com esses sólidos que a gente chama de sólido anisótopo, né? Às vezes o aluno não entende o porquê do beta ser 2 alfa. É porque eu vou somar 2 dimensões iguais. Ali, como são diferentes, fica alfa de um mais o alfa de outro. Beleza? Agora a gente vai entrar aqui para falar um pouco a respeito da dilatação volumétrica dos líquidos. Aí de cara eu jogo uma bomba para vocês. Por que eu estou falando de dilatação volumétrica dos líquidos e não estou falando de linear nem superficial? Aí você de cara manda essa bomba de volta para mim. Você diz assim, Buba, é porque a substância na fase líquida, ela não possui forma definida, ela só possui volume. Então se ela não possui forma definida, não tem como eu falar de comprimento, nem tampouco de área. Agora tem como eu falar de volume. Só que lembre que um líquido, quando ele vai dilatar volumetricamente, ele precisa estar dentro de quem? De um recipiente. Então nós vamos ter 3 dilatações do mesmo líquido. A primeira dilatação dele vai ser a dilatação do recipiente. Olha a equação que a gente já apresentou aqui. Delta V do recipiente vai ser o volume inicial, o gama do recipiente, vezes a variação de temperatura. Ou seja, Buba, o recipiente vai dilatar alguma coisa e o líquido vai acompanhá-lo. Então esse cálculo que eu estou fazendo primeiro aqui é exatamente para quê? Para calcular a dilatação do líquido que ele fez junto com o recipiente. Ou seja, o recipiente dilatou e o líquido também. Só que o líquido, como as moléculas estão mais afastadas, como elas começarem a se agitar mais, a tendência é que a dilatação seja maior, o volume seja maior. Resultado, eu vou ter uma dilatação chamada de aparente. Delta V aparente é igual ao volume inicial, o gama aparente vezes a variação de temperatura. Buba, essa parte que a gente chama de aparente é exatamente o quê? É aquilo que o líquido vai dilatar a mais do que o recipiente. Normalmente a gente diz que o aparente, que essa parte aqui, né, que vai ser chamada de aparente,
é a parte do líquido que transborda, que extravasa. No popular, é aquele líquido que vai esborrar, né? Aquele que vai derramar do recipiente. Por quê? Porque o líquido dilatou mais do que o recipiente não foi capaz de conter o líquido e o líquido acabou derramando uma parte. Isso é o que a gente vai chamar de dilatação aparente. E nós temos também a dilatação real, que é o volume inicial vezes o gama real, vezes a variação de temperatura. Aqui é a dilatação do líquido que a gente trabalha de uma vez, independente dele ter derramado alguma coisa ou não. Posso trabalhar com as três juntas, Buba? Com certeza. Posso dizer que a dilatação real do líquido vai ser a dilatação que ele teve no recipiente, mais a dilatação que ele teve aparente, ou seja, a parte que extravasou. E eu posso relacionar os coeficientes naquela equação, em que o coeficiente real do líquido é o do recipiente mais o gama aparente. Cuidado ali, pois ali eu tenho uma soma de coeficientes. E esses coeficientes, todos eles são notação científica. Para multiplicar, eu nem me importo com saber em relação aos expoentes. Se é positivo, se é negativo, se é igual, não interessa. Produto você faz de qualquer jeito. Numa soma, não. Se você vai somar dois números que estão em notação científica, vocês precisam estar com o expoente igual. Tem que convencionar para que os expoentes sejam iguais, para que a gente possa somá-los ou subtraí-los. Beleza? Minha gente, mais uma aula para vocês, falando um pouco a respeito das dilatações, em especial falando aqui dessa dilatação de um sólido anisótropo. Como eu disse, é importante que vocês acompanhem esses vídeos, né? Eu trabalho na perspectiva de tentar ensinar, né, de uma forma rápida para alguns de vocês, mas principalmente para reacender esse assunto na cabeça do cara. O cara quer aquele professor que vai gravar vídeos curtos, que vai trazer para mim tudo que eu preciso para lembrar daquele assunto que eu trabalhei. O caminho é esse por aqui. Não esquece de seguir o meu canal, Prof. Buba Araújo, lá no YouTube, para você ter acesso a esses vídeos e outros que eu vou estar postando lá também. Beleza? Um abraço.